Galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hélio, português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal português. Eu gabarito. Falar hoje, gente, um pouquinho sobre a banca VUNESP, né, gente, que fez a última prova da Polícia Civil de São Paulo. Então, mais atenção aí para quem está se preparando para esse concurso. Já está pensando lá, o edital pode sair a qualquer momento. Claro que temos a pandemia aí que está atrapalhando ainda, mas temos que estar preparados, né, gente? Então, vídeo de hoje falar sobre a banca e um exemplo de questão aqui sobre a crase. Então, gente, fica aí até o final, não perde nenhum detalhe para começar com o pé direito essa preparação aí. Então, gente, na VUNESP, seguinte, primeiro detalhe que nós temos que saber, os tipos de texto que aparecem na prova de português. Aparece tirinha, aparece poema, aparece textos informativos, aparecem crônicas. Então, são gêneros bem variados, tipos de texto e gêneros textuais bem variados que aparecem. Então nós temos que praticar bastante. Essa é sempre a melhor forma, né, de estudar para um concurso, estudar fazendo muitas questões de provas anteriores da banca que vai realizar o concurso. Claro que nós não temos uma banca definida ainda, mas vamos sempre, a gente sempre faz isso na preparação para um concurso antes de sair um edital, nos prepararmos de acordo com a prova anterior, né, gente? E aí, a partir desses textos, dessas tirinhas, poemas, reportagens, crônicas, o que a banca cobra na prova de português? Obviamente, interpretação sempre aparece nas questões, né, gente? Sempre terão 2, 3 questões de interpretação, isso aí é certo, mas aí, conteúdos gramaticais, gente, ela é bem gramatiqueira, parece bastante questão de gramática, de regras gramaticais. Aí nós temos que estar atento principalmente aos conteúdos que eu elenquei aqui. Concordância verbal e nominal, tudo que a prova aparece. Tempos verbais, a análise e o sentido que os tempos verbais possuem. Colocação pronominal. Regência, e aí dentro da regência entra a crase, entra o pronome relativo, o uso ou não da preposição antes dos pronomes relativos, isso é muito importante saber. Conjunções, pontuação, parônimos e homônimos, incluindo sinônimos, antônimos também. A significação das palavras em geral cai muito. Questões de substituir expressões do texto, uma palavra por outra, uma expressão por outra. E aqui eu tinha anotado a interpretação que eu já falei, né, gente? Interpretação sempre vai cair. Então são esses conteúdos aí que nós temos que dar mais atenção. Vou deixar alguns links na descrição, gente, para as conjunções, para os pronomes relativos, para a pontuação, que aí vocês podem clicar ali e já acessar vários vídeos de conteúdos que caem muito nas provas da banca, da VUNESP, beleza, gente? Então, esse é o primeiro passo, analisar as provas anteriores, conhecer a banca, como é que ela cobra as questões, no caso eu estou explicando para vocês as questões de língua portuguesa, como é que elas são cobradas, e para não ficar só na teoria, partir para a prática já de início, não perder tempo, trouxe uma questãozinha de crase para nós analisarmos, beleza? Antes de começar a análise, gente, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, está esperando o quê? Te inscreve que eu vou ajudar vocês na preparação para concursos. Tem muito vídeo no canal, muito conteúdo que com certeza vai ajudar, vai deixar uma preparação completa de português para vocês para o concurso, beleza? Então vamos ver o que pede a questão, gente. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está em conformidade com a norma padrão. Então olhem só, gente. Acento indicativo da crase. Não existe acento crase. Crase, isso aqui é o básico da crase. Crase nós temos que saber que é A mais A. Literalmente falando, crase significa união de dois sons iguais. Ou seja, quando se juntam dois sons iguais, o mesmo som se junta é crase. Para nós vale que a crase é a união do som de dois As. Então, os dois As se transformam no A, que nós podemos chamar de acraseado, e o acento indicativo de crase, o acento indicativo da crase é o acento grave. Então, esse acento aqui é o acento grave. Ele serve exatamente para indicar que ocorreu crase naquele A, que aquele A, na verdade, ele está um só na frase, mas na verdade são dois. Fechou? Então, esse é o básico da crase. E aí, gente, para as questões da VUNESP, a gente não precisa decorar tantas regrinhas. É interessante conhecer todas as regras da crase. Claro que eu citei conteúdos aqui que caem mais, mas nós temos que ter uma preparação completa, né? Temos que dar mais atenção para o que cai com mais frequência. Bem mais atenção, mas temos que ter noção, uma boa ideia
dos outros conteúdos também, né? Pode aparecer, quando aparece lá uma questãozinha de acentuação, uma questãozinha de fonética, é mais difícil, a tendência não é essa, mas sempre pode ter alguma surpresa, então eu tenho que saber todos os conteúdos. Aí, gente, então, importante saber todas as regras de crase, mas o geral que é o mais importante, é saber que a crase é quando uma palavra exige a preposição a e a que vem depois exige o artigo a. Então a preposição da palavra que vem antes, o artigo da palavra que vem depois, a mais a, crase. Por que não existe crase antes de masculino? Porque se eu usar um artigo antes do masculino, vai ser o artigo o, aí fica ao. Então não tem como ocorrer a crase antes de masculino. Antes de pronome indefinido, alguma, nenhuma, não ocorre porque esses pronomes não admitem artigo. Pronome ela, pronome pessoal. Ela chegou, não dá para dizer ela chegou, ela não admite o artigo. Então, as regras nada mais são do que a lógica da crase, é a identificação dos dois as. Fechou? E a forma mais fácil de identificar é substituindo a palavra feminina por uma masculina. Se no lugar do a ficar a ou o, não tem crase. Se eu troquei o feminino pelo masculino e no lugar do a ficou ao, a o, significa que ocorre a crase, porque na substituição eu vi que ficou a mais o. Com a palavra feminina, então, é a mais a. Beleza? Então, troco o feminino pelo masculino, se no lugar do a ficou ao, significa que ocorre a crase. Alternativa A, está pedindo a alternativa em que a crase está correta, em conformidade com a norma padrão. A professora disse que minha pesquisa não faz nenhuma alusão a morcegos. A morcegos. Morcegos é masculino e está no plural. Então, se o A está no singular, eu não usei artigo. Portanto, não ocorre a crase. A primeira está errada. Aí, dois casos, duas regrinhas. O A no singular seguido de plural não tem crase. O A antes de masculino também não tem crase. Morcegos, tem dois casos que não pode ocorrer a crase aí. Morcegos está no plural e é masculino. Até porque se eu usasse o artigo, seria alusão aos morcegos. Eu utilizaria o artigo o. Fechou? Na B, meus pais não vão dizer nada em relação à pesquisa que fiz. Meus pais não vão dizer nada em relação ao trabalho que fiz. Troquei feminino para o masculino no lugar do a ficou ao, significa que está correto. É só seguir essa regrinha geral aí, fechou? Vamos confirmar nas outras. C, para a professora, a ilustração científica assemelha-se a um símbolo. Um masculino. Antes de masculino, não pode ocorrer a crase. D, quando a professora começou a falar do meu trabalho, eu não acreditei. Falar é verbo. Antes de verbo, não tem como ocorrer crase. Por que não tem como ocorrer crase antes de verbo? Porque verbo não é usado com artigo. Não se usa o artigo e ainda mais o a. Às vezes nós podemos substantivar um verbo, mas usamos o artigo o. O falar da professora é importante, eu usei o artigo o. Então verbo não admite artigo, a não ser que seja substantivado. E se ele é substantivado, o artigo será masculino. Então também está errada, porque antes de verbo. E na E, a professora não deu atenção a nenhuma informação sobre os morcegos. Nenhuma é pronome indefinido. Os únicos pronomes indefinidos que admitem artigo, e daí pode ocorrer a crase antes, gente, é outra, mesma e tal. Ou a outra, a mesma, a tal, aí pode ocorrer a crase. Pode se tiver a preposição. Nenhuma não admite artigo, então não pode ter a crase. Para confirmar isso, eu troco nenhuma por nenhum. A professora não deu atenção a nenhum. Ou seja, não tem artigo, portanto também está errada. Confirmamos então que a resposta é B, em relação à pesquisa, em relação ao trabalho. Fechou, gente? Questão barbada, questão de crase normalmente é fácil, é só ter atenção e conhecer essa que nós podemos chamar de regra geral, substituir o feminino por um masculino. E claro, sempre pensar na lógica, tentar identificar o artigo e a preposição. Fechou? Beleza? Comenta aí se gostou, se não gostou. O principal, gente, coloque nos comentários sugestões de assuntos para as próximas aulas, para os próximos vídeos. A participação de vocês é fundamental, é o mais importante. Antes de sair, te inscreve no canal, tá esperando o quê? Tá perdendo tempo, vai perder o conteúdo? Te inscreve, ativa o sininho das notificações, assim eu vou ajudar vocês, assim vocês não perdem nada, nenhum conteúdo do canal, que vai ser uma vocês vão ter uma preparação completa na língua portuguesa. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta. Lá eu sempre coloco conteúdos exclusivos, todos os dias tem dicas que também podem ajudar vocês nessa preparação, gente. Então, corre lá, dá uma olhadinha, confere as dicas, tem o projeto Cai em Concurso, tem o projeto Certo e Errado.
São dicas de língua portuguesa, dicas rápidas de português para concursos, que também vão ajudar vocês nessa caminhada. Então dá uma conferidinha lá. Beleza, gente? Sem mistério. Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo.